Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Parabéns para quem está aqui, né? Buscando mais conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, deixo já o agradecimento a todos vocês que estão aqui 8 horas da noite, plena terça-feira, buscando um pouquinho mais de conhecimento, né? E eu sempre falo que conhecimento nunca é demais, tá? Eu vou dar algumas observações aqui antes da gente começar, tá? Importante, se vocês puderem, tá? Às vezes se for fazer fotinha, alguma coisinha, me marque lá no Instagram, tá? Michael Almeida Oficial, @ Michael Almeida Oficial. Quem nos segue já me segue. Quem já me segue, né? Vai lá tirar a fotinha e marca lá, tá? Não esquece de me marcar. Importante que os microfones, é importante que vocês deixem fechado, tá? Se possível, tem aí um papel, como a gente já falou no grupo, um caderno, um papel, alguma coisa, fazer anotação, tá? E é importante para que vocês possam aprender mais, tá? E deixa as dúvidas para o final. Se tiver dúvida, vocês anotem a dúvida no slide que a gente estiver falando aqui, e aí vocês no final vão ter um momento para sanar as dúvidas, tá? Lembrando que todos que participarem das 3 aulas vão receber no futuro, reforçando para vocês, um certificado digital, onde vocês podem imprimir aí, tá? É importante para vocês terem esse certificado, tá? Então, antes de eu falar quem eu sou, é importante falar de onde eu vim, né? Então, gostaria de, antes de falar quem que eu sou, o que eu faço hoje, falar para vocês de onde eu vim. Bom, meu nome é Michael Almeida, sou paulistano, nascido e crescido na capital de São Paulo, e aos 24 anos eu mudei para Goiânia, onde eu vim desbravar o Centro-Oeste por uma empresa que eu atuei. Então, hoje eu vivo em Goiânia, sou casado, tenho 2 filhos, mas nem sempre foi assim, tá? Eu nasci, não tenho vergonha muito de falar nisso, mas eu nasci na periferia de São Paulo. Meu pai um metalúrgico, minha mãe dona de casa, e foi algo que me incomodou, né, durante a minha vida, e eu quis muito estudar e para sair daquele local, tá? Então, assim, eu falo que eu nasci na periferia, fui camelô junto com meu pai durante um período de 3 anos, de 1996 a 99, então já descobri que eu não sou tão novinho assim, né? Trabalhei como office boy, porém, algo me incomodava para querer ser mais. E as pessoas nos ensinam que a ambição é errado. A ambição não é errado. O que é errado é ganância. A ambição nós temos que ter para a gente poder ter qualidade de vida e dar o melhor, não só para nós, como para os nossos filhos também. Então é importante, em vendas, eu sempre falo, o vendedor, ele tem que ter ambição. Vendedor sem ambição é simplesmente um profissional qualquer. Então em vendas você tem que ter ambição. Por quê? Em vendas é a única área, nós vamos falar na aula 3, se eu não me engano, sobre o potencial de ganho com vendas. Então vendas mudou minha vida. Então eu sempre falo que nós somos o único protagonista da nossa história. Então assim, eu tinha de tudo para não ser ninguém, para continuar talvez naquele local como qualquer um, porque muitos falam pra gente que às vezes a gente não vai conseguir, muitos dizem que a gente não é capaz de conseguir. Então assim, eu não sei da sua trajetória, eu não sei do seu passado, eu não sei das suas limitações, eu não sei das crenças limitantes. Porém eu sempre falo que começou um ano, 2025, o ano, ele pode ser mais um ano ou pode ser um ano novo. O ano novo começa por você, fazendo coisas diferentes, tendo hábitos diferentes, frequentando os locais diferentes e estudando. Porque se você não estudar, aonde você vai estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, eu tenho 25 anos de experiência em vendas, vou fazer 42 anos. Desde os 15, 16 anos eu atuava ali em vendas como camelô, igual eu falei para vocês. E foi minha paixão e foi o que mudou minha vida. Então, antes de vocês saberem que eu sou, eu gostaria de mostrar de onde eu vim para dizer para vocês o quê? Que a gente é capaz, né, de conseguir. Nós somos capazes se a gente luta. Então, hoje eu sou membro da Academia Europeia de Alta Gestão, sou gerente comercial na maior empresa multinacional na área de tecnologia, sou professor de pós-graduação e sou coautor do livro Vender a Minha Arte. Já mentorei e ensinei mais de 3.000 pessoas, sou palestrante também. Isso só foi possível por quê? Porque eu não desisti.
Isso foi possível porque eu lutei por mim mesmo. Eu sempre falo que a gente gosta de arrumar uma desculpa ao invés de arrumar um meio. É normal. Ah, não vou na academia por causa disso. Aí você arruma uma desculpa ao invés de arrumar um meio. Ah, não tenho horário para fazer isso. Arrumou uma desculpa ao invés de arrumar um meio. Então, ou você arruma um meio, ou você sempre vai arrumar uma desculpa. Vai viver sempre procrastinando e deixando de ter um futuro promissor. De ter um futuro que vai trazer você para você ter resultados significativos e ganhos expressivos. E eu nunca vi ninguém ter ganho expressivo se não lutou ou não sacrificou uma série de sábados, domingos, tá? Existem vários mentores, existem vários coaches que dizem que é milagre, que você fica rico da noite pro dia. Isso não existe, tá? Eu mentoro várias pessoas, sempre falo, isso não existe. A vida é difícil para todo mundo. A diferença é você iniciar. Então a vida é um degrau de cada vez. Se você não iniciar, você nunca vai chegar no topo. Então, logicamente, que existem caminhos que se você vai sozinho é mais difícil, existe caminho que você vai através com um mentor ou estudando, você vai mais rápido, mas não mais fácil, vai ter pedras e percalços no caminho, mas você vai lutar. Então, eu queria iniciar essa aula mostrando um pouquinho da onde eu vim e onde eu sou. E se eu fui capaz de chegar onde eu cheguei, todo mundo é capaz. Eu tenho exemplo de várias pessoas, de parentes meus, familiares, que também eu fui inspiração para eles e ainda continuo sendo, que essa é a minha missão, porque esse é o meu propósito. Se você não acha o seu propósito, você fica vivendo em círculos. Se você não sabe o seu propósito, eu falo que qualquer caminho serve. Aquela música do Martinho, se eu não me engano, Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou é Martinho da Vila ou Zeca Pagodinho, dos dois. Então, assim, se você não buscar e não mudar hábitos hoje, você vai continuar tendo os mesmos resultados, tá? E aí eu começo trazendo para vocês que o que te trouxe na sua vida até aqui não será o mesmo que vai te levar daqui para mais 5, 10 ou 15 anos. Não são os mesmos hábitos frequentando os mesmos lugares. Se você não tiver disciplina, se você não tiver hábito, se você não tiver foco, você não vai ter resultado. Eu fiquei anos da minha vida pegando o trem lotado, andando 5, 4 quilômetros a pé para pegar o trem, e falava, eu não quero isso para mim a minha vida inteira. Então hoje eu tenho uma vida que eu lutei lá atrás, mas não foi rápido, não foi fácil, como eu falei. Foram anos percorrendo uma estrada, né, um propósito que é o propósito de dar o melhor para minha família, dar o melhor para a sociedade, montar projetos, enfim, que é o meu propósito. Então, se você não investir na sua carreira agora, você não vai colher as mesmas coisas daqui 5, 10 ou 15 anos. E eu falo para vocês aqui agora, vocês que estão aqui online comigo, aqui, e isso aí vocês vão assustar agora, né, que vocês vão ouvir, aqui você não vai aprender, vocês sabiam? Aqui vocês vão entender apenas. E eu sempre trago o exemplo do seguinte, segundo a neurociência, ela fala o seguinte, o aprendizado não ocorre apenas ao assistir uma aula ou ler sobre o tema. Essas ações só ajudam o quê? Você compreender, tá? Então, um exemplo prático de contexto na vida de vendas, um vendedor ele pode entender, por exemplo, as características de um produto que ele resolve, ele pode ter um treinamento, mas ele só vai aprender a vender eficaz ao interagir com o cliente, ao lidar com objeção, ao lidar com problema, e aí vai testando abordagens. Então, você só vai aprender na prática. Por isso que eu sempre falo, anotem, segundo a neurociência, se você hoje assistir minha live, assistir essa aula, essa imersão, se você assistir essa imersão e não anotar, amanhã você vai lembrar 18%, depois da manhã você não vai lembrar nada. Isso é neurociência, não sou eu que estou dizendo. São estudos e estudos. Se você anotar e colocar em prática, isso tem a tendência a você conseguir evoluir. Então, eu só consegui performar e estar onde eu estou quando eu tive muita prática, muito estudo, tá? Existem empresas, por exemplo, a Prudential, que é uma empresa de seguro, o vendedor ele fica 6 meses em aula prática, negociando com pessoas que eles vão testando para testar objeções e vários processos da venda ali como um todo, tá? Então, assim, eu dou exemplo, a gente sempre teve mentor a vida inteira, sabia? A maioria aqui eu acho que já tirou a carteira de habilitação. Como é que você aprende? Na teoria ou na prática? Você só aprende na prática com um mentor do seu lado. Então tem uma pessoa do seu lado te ensinando a dirigir o carro. Vai ensinar embreagem, freio, etc. Vai. Então, assim,
nós só aprendemos na prática. Em vendas não é diferente. As pessoas acham que vendas é simplesmente tornar vendedor e vamos lá vender. Se você não estudar, vão ter pessoas que escolheram mais e melhores resultados que você, tá? Então, importante, anotem dúvidas que a gente vai falando aqui até o final, tá ok? É importante vocês entenderem, antes de a gente falar de prospecção, que existem vendas transacionais e vendas complexas. Vendas transacionais, geralmente, a gente chama de B2C. O que significa B2C, Michael? É Business to Consumer, ou seja, uma empresa vendendo para um consumidor final. Por exemplo, uma loja, e aí sempre pode ser produto ou serviço. Eu posso vender um produto físico ou um produto ou um serviço, que a gente vai falar amanhã sobre o produto, que é o produto que é tangível e intangível, a diferença e a dificuldade de vender um ou outro. Por exemplo, serviço é muito mais difícil de vender do que um produto. Por quê? Para o serviço ele é intangível. A gente vai explicar isso amanhã para vocês. Então, quando a gente fala de vendas de B2C, é uma venda mais rápido. Então, é um ciclo de venda curto, é venda rápida, é de baixo valor geralmente, e geralmente só tem uma única pessoa. A pessoa vai lá e compra, tá? Vendas complexas já são vendas de B2B, empresas para empresas. Então, é uma venda muito mais difícil, é um ciclo de venda longo, é venda de alto valor, existem várias pessoas envolvidas na empresa, tá? E, por exemplo, são vários tipos de vendas B2C ou B2B. Por exemplo, venda de software é uma venda B2B, você vai vender para uma empresa, tá? E é importante vocês saberem isso para vocês saberem onde vocês se encaixam. Eu, por exemplo, quando eu faço as minhas mentorias, eu separo as turmas, porque venda B2C é uma, venda B2B é outra, são processos distintos. Então aqui a gente vai falar um pouco mais macro para que vocês possam entender, tá? Esse processo como um todo de venda B2C e vendas B2B, tá? Então business to business, empresas para empresas e B2C. Vendas, por exemplo, B2C é diferente do cara que compra B2B. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Por que a pessoa compra? Existem apenas dois motivos. Ou ela compra por necessidade, ou ela compra por desejo. Então, vou dar um exemplo no B2C. O cara vai lá, ele não tem um tênis. Ele não tem tênis na vida dele. Ele é uma pessoa bem pobre, não tem tênis. Ele vai comprar um tênis novo. Ele está comprando por necessidade. Mas depois ele pode comprar por desejo. Ele pode comprar outro. Aí ele começa a ser por desejo, por vaidade, por ego, né? Tem status. Então a pessoa compra por status. Então ela sempre vai comprar por desejo. Vou ter uma bolsa, as mulheres vão ter uma bolsa da Gucci. 20 mil, 30 mil. É por status, né? Então, isso que você tem que entender, por que seu cliente, o que levaria o seu cliente a comprar de você? Já vendas B2B é totalmente diferente, porque a venda B2B, você tem que entender como o seu produto ou serviço ele vai sanar o problema do cliente. Ele não vai comprar por desejo, ele não vai lá e sair comprando. Uma empresa não vai sair comprando de todo mundo. Ela vai comprar porque ela tem uma dor. E muitas vezes ele nem sabe que ele tem aquela dor. Você que tem que fazer através de investigações. Então, antes de a gente falar de prospecção, é importante vocês verem que existem dois nichos de venda. A venda complexa, que é a B2B, e a venda transacional, que é B2C, tá? Michael, nossos terminhos em inglês, B2B, B2C, deixa eu explicar. Todo vendedor, existe depois vocês dão um Google aí, tá lá escrito manual, dicionário de vendas. Palavras dicionário de vendas. Você vai ver que existem mais de 150 palavras que o vendedor deve conhecer. Para você chegar numa empresa igual eu cheguei, que estou hoje, uma multinacional de tecnologia, você tem que ter linguagem totalmente diferente de uma venda de uma empresa pequena. E se você não pensar grande, você nunca vai ser grande, tá? E antes de iniciar, eu vou indicar para vocês 4 livros. Um deles, claro, não poderia deixar de fazer referência, é um livro que eu sou coautor, que é Vender a Minha Arte, tá? Depois eu posso mandar o link para vocês, só que ele só tem digital hoje, tá? Prospecção Fanática. Todo vendedor precisa ter esse livro. Esse livro tem que ser de cabeceira, da cama. Ele ensina muito sobre prospecção. A gente vai falar um pouquinho aqui, um resuminho dele. Poder do Hábito, tá? Então você precisa ler também esse livro, Poder do Hábito, que vai te levar ao sucesso. E Como Fazer Amigo, Influenciar Pessoas, um livro fantástico,
maravilhoso que vocês precisam ler aí, tá bom? Então, quando a gente começa sobre vendas, eu pergunto, você é um vendedor consultivo ou você é um vendedor tirador de pedido? Você fica esperando o lead bater na sua porta? Você fica esperando o pedido para você? Então, assim, hoje, 2025, nenhuma empresa cabe mais um vendedor tirador de pedido. Você precisa ser um vendedor consultivo. Vou dar um exemplo, até do mercado B2C. Você vai comprar uma lata de tinta numa loja de tinta, tá? Você vai lá na loja de tintas, vai lá pedir uma tinta. O cara simplesmente ele pode ser um tirador de pedidos. Fala assim, eu quero uma tinta tal cor. Tá bom, o cara vai lá, mostra a opção e você sai com a lata de tinta. E aí existe um vendedor consultivo. Ele tem que fazer o quê? Perguntas. Para você prospectar o cliente, ele está na sua porta. Você precisa fazer perguntas. Então, quando você faz perguntas, primeira coisa que eu perguntaria, eu não sou vendedor de tinta, tá? Primeira coisa que eu faria, você vai pintar a área interna ou externa da sua casa? Ponto, eu já separei ali um processo. Segundo, eu posso te indicar uma tinta de mais qualidade? Você tem filhos? Tenho. Então eu pode indicar uma tinta lavável que você riscar a parede, você consegue tirar? Tá vendo que a gente vai fazendo perguntas, se a pessoa vai dando, logicamente, que ela vai dando a liberdade, porque você é o especialista, não é a pessoa que vem comprar. E hoje em dia, até no mercado B2C, é muito complexo, porque a pessoa, quando vai na sua loja, vai no seu estabelecimento, vai até você, ele já pesquisou na internet horrores, ele sabe mais que você, e você não estuda sobre. Então, quando a gente fala de dominar os 3 P's, que eu falo que é prospecção, produto, que no caso produto ou serviço, e preço ou proposta comercial, você precisa dominar essas 3 áreas, que é as áreas que você vai conseguir evoluir em vendas. Então, ao invés de sair com a lata de tinta, o cara me vendeu o rolo, o cara me vendeu fita, ele me vendeu forro para forrar o chão, me vendeu uma massa para passar antes. Então você sai dali com muito mais coisas. Antigamente, hoje as farmácias são tiradores de pedido. Chega na farmácia e fala assim, eu tô com dor de cabeça, então um tal, o cara te dá. Ele poderia falar assim, você tá com dor de cabeça, está sentindo mal do estômago, o que é? Ele poderia vender vitamina, vender outras coisas, são exceções, tá? Então assim, o vendedor, hoje não cabe mais um vendedor tirador de pedido. E outra, quanto mais você vender, mais você vai ganhar, tá? E aí, existem mitos sobre vendas. Quais são eles, Michael? Vários, mas eu cito aqui sempre 3 que é importante. Vendedor nato. Mentira, não existe vendedor nato. Você já viu médico nato? O cara não nada, é médico e começa a operar, fazer cirurgia? E por que o pessoal acha que vendedor tem que ser nato? Por que o pessoal desmerece a área de vendedor? Antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que era vendedor. Tá? Hoje, vocês vão ver lá na frente, é uma profissão que ganha, inclusive, mais do que tecnologia, do que programador. Vou mostrar estudos para vocês, tá? Então, não existe vendedor nato. Isso é um mito grotesco, tá? Vendedor tem que ser bom de papo. Mentira! Uma mentira cabeluda. Não existe vendedor, tem que ser bom de papo. Ninguém aguenta vendedor falando na orelha. Vendedor, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais e falar menos. Então, o vendedor não tem que ser bom de papo. O vendedor ele tem que ser consultivo. A gente vai falar sobre isso, tá? E, é a profissão que não deu certo outra área. Virei vendedor, fui lá, não dei certo outra área. Isso não existe, tá? Vendas é uma ciência. Vendas eu preciso estudar. Vendas eu preciso ter um mentor para estar do meu lado. Eu comecei lá em 2018. Tenho, né, igual eu falei para vocês, então eu vou fazer 42. Então tem 24 anos. E quando eu comecei, primeiro que eu ligava o computador, eu chegava às 7h30. O computador demorava 15 minutos só para ligar. Aqueles Pentium 2, Pentium 1. Né? Ligava a tela do Windows e ia indo. Então demorava um tempão, eu já chegava cedo. E o meu líder naquela época era uma pessoa boa, só que ele limitava. Ele não era um mentor. Ele tinha medo de ensinar as coisas para mim e eu tomar o lugar dele. Então hoje não é mais assim. A liderança das empresas é o contrário. O líder tem que ter um time que performa. Para o time performar, você tem que transferir conhecimento. O time comercial tem que ser melhor que o líder, porque é ele que vai fazer as entregas. Então, por isso que é importante. Na época, eu falo que se eu tivesse um mentor lá em 2018, eu tinha conseguido chegar onde eu cheguei no menor espaço de tempo. Não rápido. Esquece esses caras da internet. Falar que você compra um curso, daqui 5 dias está milionário. Isso não existe, tá? E a verdade é que vendas funciona, porém ela tem que ter um método, tá? É o que a gente vai falar aqui dos 3 P's, prospecção, produto e preço, tá?
Então, dentro do livro Prospecção Fanática, ele fala que há alguns tipos de vendedores. Não precisa falar em onde você se encaixa, mas eu vou falar para vocês aqui. Existem os vendedores ruins. Os vendedores ruins são aqueles que não batem meta, aqueles que não entregam, tá? Geralmente eles ficam pulando de empresa em empresa. Existem os vendedores medianos. Os vendedores medianos são os vendedores medíocres. E medíocre não é uma palavra feia como o pessoal fala. Medíocre é mediano, significa média. Você é uma média. Infelizmente, a massa do mundo, do nosso país, ensina que eu não posso prosperar. Ensina que eu não posso ser rico. Ensina que eu não posso ter dinheiro. Eles colocam, né, isso como uma coisa ruim. E não é. Desde que você se esforce e trabalhe para aquilo, né, você pode ter, sim, bons resultados. Existem os vendedores bons, existem os vendedores consistentes e os vendedores de alta performance. Eu atuo hoje eu estou numa empresa há 3 anos e eu fiquei 16 anos numa outra empresa. Nessa outra empresa, eu fui campeão de vendas. Antes de ser gerente comercial, eu fui campeão de vendas 5 vezes consecutiva. O que me fez ser vendedor 5 vezes consecutiva? Eu fui um vendedor de alta performance. Eu fui um vendedor de alta performance sempre. E o que eles têm em comum? Aí é importante vocês anotarem. E o que eles fazem em comum, tá? Número 1, eles não inventam desculpas. É muito fácil falar assim, não veio lead do marketing, não veio lead daqui, não veio lead dali. Eu sempre vou estar na desculpa. E isso não existe para o vendedor de alta performance. Eles lamentam o tempo inteiro. Aquelas pessoas, né? Então assim, aquelas pessoas que lamentam o tempo inteiro, elas são vendedores medianas. Agora os vendedores de alta performance, eles não lamentam, tá? E eu falo para vocês, eu quero distante de pessoas que ficam lamentando e reclamando da vida, porque isso atrai coisa ruim também, tá? Eles não vivem com medo, eles não têm medo. Nossa, aquele cliente ali é difícil de chegar nele. É esse que eu quero. É o difícil que eu quero para poder conseguir conquistar. É desafio. Eles não procrastinam. Vou deixar para... Quando é que eu tenho que entregar mesmo? Dia 30. Dia 30 de março. Lá dia 25 começo. Não. Né? Então, eles não procrastinam. Eles prospectam o tempo inteiro. Eles estão buscando o tempo inteiro. Então... eu tive uma colega que ela trabalhava numa farmácia de manipulação. E eu falei para ela, você só vende manipulado? Ela falou, não, eu vendo melatonina, eu vendo... Tem um monte de produto pronto. Até fitness, creatina, etc. Eu falei assim, e você não vende esse produto na sua faculdade? Você não vende... Ela falou assim, não, eu vou ficar vendendo o tempo inteiro. Eu falei assim, você não ganha comissão? Ganha. Então, você não tem perfil de vendedor de alta performance. Falei para ela, deixei claro. É uma empresa, um pessoal que eu mentorei durante 6 meses. Então, assim, se essa pessoa não tem essa mentalidade, ela não vai ter resultados de alta performance, tá? E eles trabalham de 12 a 14 horas por dia. Nossa, Maico, você não cansa, isso não é errado. Deixa eu te falar, se você quer ganhar um valor fixo, vai trabalhar em outra área. Vai trabalhar em recurso humano, vai trabalhar em financeiro, vai trabalhar em marketing, qualquer outra área. Vendedor, ele tem que estar pensando em vendas. Eu sempre falo, 12, 14 ainda é pouco, é 24 horas por dia. Ele tem que estar buscando cliente. Eu estava num churrasco no final de semana, a minha equipe vende para hospital. E aí o cara falou assim, aquele ali é o diretor do hospital XPTO. Eu falei assim, nossa, me apresenta ele, me apresenta. Você acha que eu vou incomodar o cara e vou falar de produto ou alguma coisa no dia? Não, me apresentei, tudo bem, eu trabalho no segmento. Você tem um contato para a gente poder falar e você me receber essa semana no seu hospital? Eu falei, claro, acabou o assunto, churrasco tá bom. Ou seja, eu vi um potencial cliente e já abordei. Mas, logicamente, com limite e sem atrapalhar a privacidade dele. Só peguei o contato dele e mais nada. Na outra semana eu visitei, com 1 mês ele estava com o contrato assinado. Se eu não tivesse essa mentalidade, não teria fechado o contrato, tá? Eles buscam se especializar em vendas, ou seja, estão o tempo inteiro estudando. Engenheiro estuda anos, médico estuda anos, advogado estuda anos, todas as profissões o pessoal estuda. E o pessoal acha que ser vendedor é só começar a ligar e tentar vender. Não, longe disso. Tá? Eles sempre têm um mentor, eles buscam ter um mentor, e essas são as habilidades dos vendedores de alta performance. Tá? Então, eu me encaixo, não encaixo, o que eu preciso fazer? Tá bom? Isso é importante. E agora nós vamos sim entrar no tema de prospecção. Eu coloquei aqui um resumo científico, mas é muito simples. Prospecção é a busca de clientes, né? Existem várias formas. Então, quando eu prospecto, quando eu busco o cliente, eu tenho que ser um prospectador fanático, como eu falei lá atrás, senão eu não vou ter resultado.
o início das vendas está num bom processo de prospecção. Se você não faz um bom processo de captação de clientes, seja via ligação, seja via tráfego pago, seja via listas, seja via e-mail marketing, você não vai ter vendas. Você sempre tem que estar prospectando o tempo inteiro para você estar colhendo vendas lá. É o funil de vendas. Depois a gente vai falar sobre o funil de vendas amanhã. Então, quando você tem um funil de vendas, você está enchendo ele para colher. Então, você prospecta 100 para vender 30. A taxa de conversão em média é essa, 30% a 40% numa boa empresa. Tá? E tem empresa que eu vou que o pessoal nem mede. Ou até pessoa, você que vende para o mercado B2C também. Você pergunta assim, qual que é a sua taxa de conversão? Ou seja, quantos clientes vêm e quantos você fecha? O pessoal nem sabe. Então, ou seja, o que não se mede, não se gere. Como é que você gerencia os seus números sendo que você nem mede? Então é importante medir, e a prospecção nada mais é que a busca de novos clientes, novos mercados. E aí é importante você ter o seu público-alvo segmentado. Para quem você quer vender? É importante você ter isso. Porque quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu trabalho numa empresa que vende software para o segmento da área hospitalar. Eu poderia ir para o segmento de atacado, poderia ir para o segmento de varejo, poderia ir para o segmento de indústria, mas eu fico gigante. Eu não tenho um foco. E quando não tenho um foco, eu fico igual o pato. Já ouviu falar do pato? O pato nada, o pato anda, o pato voa. Aí você viu como ele anda feio, como ele nada mal, como ele voa mal? Então, assim, eu acabo não fazendo com excelência. Então, vão anotando essas dicas, porque é importante. Você precisa ter segmentado o seu público-alvo, tá? Na minha mentoria mesmo, eu ensino como segmentar, como fazer isso do seu público-alvo. Defina o ICP. O que é o ICP, tá? Da sua área. O ICP nada mais é que você definir os critérios de qualificação. Então, significa, em tradução para o português, é uma sigla inglesa, mas em tradução significa perfil de cliente ideal. Então, com um exemplo, de forma bem resumida, até no mercado B2B, por exemplo, eu quero prospectar empresas do setor de tecnologia e finanças que possuem mais de 200 funcionários, tá? Isso é diferente de persona. Persona é a pessoa que eu vou abordar. Quem que é a pessoa que eu vou abordar? Eu vou abordar o Roberto, ele é gerente de compras, ele possui tantos anos na área. Então, assim, persona é uma coisa, qualificação do ICP é outra, tá? Então é importante que você faça a qualificação do ICP da sua área. Então você precisa definir qual que é o nível de cliente. Eu quero vender para todo mundo que está em empresa, ok. O segmento da saúde, por exemplo. Mas qual que é o perfil? Qual que é o limite? Você tem que limitar, tá? Construa listas. É importante você construir listas, utilizar CRM para gestão, tá? Eu sempre falo, o que não se mede não se gere. Eu faço treinamentos, inúmeros treinamentos, e eu teve treinamento que eu falei assim, vendedor me perguntando. Eu no meio do treinamento tinha mais de 100 pessoas, né? Eu falei sobre CRM, explicando sobre a importância do CRM, me levanta a mão lá atrás, um rapaz, logicamente, não tem problema nenhum perguntar, Michael, mas aqui não tem nenhum médico, por que a gente está falando de CRM? Ou seja, a pessoa não sabe que CRM é um sistema de gestão de relacionamento de cliente. Ou seja, existem inúmeras pessoas que ainda não sabem o que é o CRM. Então existe CRM para pequenos negócios, para médios, para grandes negócios. Então, independente do segmento da sua empresa, você precisa ter um sistema de gestão. Eu sempre falo, até para o mercado B2C, você que lava carro, por exemplo. Se você deixar de lavar o carro, o cara te liga? Provavelmente não. As mulheres aí que fazem botox, se você faz botox, quem faz botox ou faz procedimentos estéticos, etc. Se você deixar de ir, a pessoa te liga com tanto tempo? Não. Você vai no dentista, você deixa 2 anos no dentista, ele te liga? Não. Ou seja, falha na gestão da carteira de cliente. Isso tem até ferramentas hoje que você automatiza para você ter essas mensagens de forma automática. Agora, se vocês que são mulheres, eu até homem também, que eu já compro, você vai na Boticário, você compra um produto, daqui 10 dias você recebe um cupom, daqui 30 dias você recebe um lembrete de alguma coisa para você voltar lá. Ou seja, isso é um sistema que está trabalhando de forma inteligente para eles, tá? Isso tem para todo qualquer tipo de empresa, seja ela pequena, média ou grande, B2B ou B2C, dependente do segmento, tá? Conheça o perfil do seu prospect. Então, o perfil do prospect nada mais é, né, que você nada mais é que você o seguinte, né, que você conhecer o perfil da persona. Aí sim é a persona.
Então, antes de visitar a pessoa ou de ter a pessoa, logicamente, mais no mercado B2B, é importante você tentar investigar um pouco sobre ela. Para você chegar lá, não sendo somente um vendedor. Ninguém quer só um vendedor. Ele quer uma pessoa que soluciona o problema dele. Então, isso é importante, tá? E aí, construa uma cadência assertiva. Tem que ter uma cadência desde o primeiro contato até você conseguir converter em uma oportunidade de vendas. Então existe um processo que a gente cria uma cadência no processo da venda. Existe inclusive cadências e sistemas, né, automatizados. Tem um script de ligação, e aqui eu coloco um adendo e um cuidado. Script de ligação não é algo que você vai ler, não é algo que você vai falar assim: oi, meu nome é fulano, estou te ligando, usando um monte de gerúndio, né? Estou te ligando. Não, esquece esses caras de marketing, né? Telemarketing e tal. Você tem que saber o público, então você tem que ter um norte para que você consiga fazer essa ligação. Se você não sabe nem o que falar, você não vai entender, você não vai conseguir falar com o seu cliente. Então é importante você ter um script de ligação, não que você vai ler ele, é um norte para você ir falando com ele aqui, tá? Use canais e meios de prospecção. Existem vários canais e meios de prospecção, tá? Existem hoje, você pode ter conteúdos que você vai ter, por exemplo, você que trabalha até no mercado, eu falo assim, você que vende para pessoa física, se você não está no Instagram, no digital, você está perdendo, já está anos-luz atrasado. Você tem que usar o tráfego pago, você tem que usar a internet, você tem que fazer um trabalho com a sua posição, utilizando arquétipo. Você que vende então serviço na área de consumidor, você precisa se posicionar na rede, você precisa estar ali mostrando o que você faz, tá? Isso é importante. Construa e faça cold e-mail, que a gente fala, tá? Cold e-mail ou cold call, que a gente vai falar ali na frente também. O que é isso? É e-mail frio. Você pegar um cliente que você nunca fez um contato e fazer um e-mail para ele, para você ter o contato. Então não é um lead quente, não é um potencial cliente já, é um cara que nem te conhece, tá? Então você precisa ter esse contato. E estudar mais sobre temas. Prospecção, quanto mais você estuda, aqui a gente está fazendo um resumo, né? Não dá para falar tudo, a prospecção é um tema que a gente fica horas e horas para poder aprender, né? Dentro da minha mentoria a gente tem vários tópicos para poder ensinar como ter resultados na prospecção. Utilizar case, sucesso e storytelling. O que é isso, Maio? Case, sucesso. Clientes que já são seus, né, e você eles tiveram resultado. Inclusive você que tem Instagram, você tem que colocar lá na sua bio lá, né? Case, sucesso, tá? Maio, e eu que trabalho no mercado B2B? Você também precisa criar case, sucesso, né, e apresentar para os clientes. Olha, esse cliente reduziu XPTO no processo dele assim, assim, assado. Então isso é importante também, tá? E storytelling é contar a história. Quando a gente fala de storytelling, é você contar uma história. Olha, certa vez eu visitei um cliente, ele tinha um processo assim, 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 assado, né? E aí você vai contar, né? A história, logicamente, mostrando o que seu serviço ou produto levou de resultado para ele. Igual eu falei para vocês, nunca nenhuma empresa vai comprar porque ela quer. Ela vai comprar porque ela vai sanar uma dor. E se você não investigar qual que é a dor dela, ela não vai saber. Ela não vai saber nunca. Tem pessoas que eu sempre falo que no mercado B2B tem dor que o cliente tem que ela está implícita, ela está dentro dele. Ele sabe que ele tem, mas ele nunca externou, tá? Então, você só consegue fazer isso através de investigação. A gente vai falar amanhã sobre o produto e eu vou explicar um pouquinho para vocês como vocês, através do seu produto, criar perguntas, não falando do seu produto, mas do processo do cliente. Então, se você não conhece o processo do cliente, você não vai conseguir ter resultado ali, tá? Prospecte o tempo inteiro. Não tem como eu ter resultado se eu não for um prospectador fanático. Eu preciso buscar o tempo inteiro prospectar clientes novos, tá? Então, esse é um processo. Inclusive, assim, manda aí se vocês puderem no chat, vai mandando, se eu for falando, se faz sentido, se não faz, se vocês têm dúvida, vão colocando aí, né? Minha equipe de suporte está aí junto comigo, que eles vão anotando para a gente poder responder lá no final, tá? Pode interagir no chat aí, tá bom? Invista em treinamentos, consultorias, benchmark para melhoria contínua. Então, assim, quando a gente fala de empresa, de negócio, a empresa, não sei se tem proprietário aqui, empresário, eu espero que tenha, porque a gente convidou bastante, mas quando você cresce em empresa, tem que às vezes você cresce, você para,
Você corrige vários processos para você continuar crescendo. Na vida profissional também. Como eu falei lá no começo, o que te trouxe até aqui não vai ser a mesma coisa que vai te levar daqui 5 anos. Então, se você não parar, não fizer uma reflexão, o que eu fiz em 2024 e deu certo? O que eu fiz e deu errado? O que eu não fiz e ainda vou começar a fazer? Estou falando na vida profissional. Estou falando na vida pessoal não. Estou falando na vida profissional. Tá? Sabe por quê? Porque existem vários fatores que, assim, os vendedores, a maioria dá desculpa. Ah, Maico, mas é o mercado. Ah, Maico, mas é o governo. Ah, Maico, mas é o dólar. Ah, Maico, mas não sei o quê. Deixa eu te falar. Lembra das habilidades dos vendedores de alta performance? Eles não têm isso. Eles não ficam lamentando. Eles vão criando meios. Problemas, existem 3 coisas que a gente controla, né? Que eu falo que é a nossa reação, nossa emoção e nossa mentalidade. Então, se eu não mudo minha mentalidade, e às vezes eu tenho que deixar amigos para trás. Eu já deixei pessoas para trás. Infelizmente, tinha pessoas que falavam assim, nossa, Maico, mas isso não vai dar em nada. Nossa, Maico, mas você não vai ser ninguém na vida. É difícil conseguir emprego. Por exemplo, meu sonho, quando eu morava em São Paulo, era trabalhar na Avenida Paulista. Né? E aos 19 anos, eu entrei numa empresa na Avenida Paulista. Se eu não tivesse lutado, se eu tivesse disputado pessoas, né? Então, assim, quando a gente fala de investir em conhecimento, em faculdade, em mentoria, e nesse processo como um todo, eu vou ficar para trás. Vai ter pessoas. E às vezes, igual eu falei, tem pessoas que eu tenho que deixar para trás também. Certas amizades. Por quê? Ele não vai trazer benefício nenhum para você nesse processo como um todo. Se faz sentido, vocês vão colocando aí no chat, tá? Pra gente poder falar depois. E pra gente quase finalizar, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre as objeções. Depois também, se fizer sentido para vocês, vão colocando aí. Existem algumas objeções que são as mais comuns. Eu lembro que tinha um cliente em Campo Grande que eu queria visitar ele de todo jeito. Eu ligava lá, a secretária medonha não transferia a ligação. Falava que ele não podia, falava que não sei o que, falava que falava que tá bom. Quando eu visitava a cidade, eu passei uma vez até lá, né, fui lá na cidade, tentei conhecer ela, né, e ela não tentei no hospital, tentei conhecer, tentei ir lá presencialmente, sem ligar, ela não quis me passar. Foi onde, dentro do hospital, eu conheci um diretor de uma outra área. Falei, olha, eu estou há tanto tempo tentando falar com fulano, e eu tento falar com a secretária dele e ela não passa. Aí ele falou, esse é um problema latente que o pessoal reclama mesmo, que realmente ela não passa, é por ordem dele. Mas se a gente pode conversar para eu entender melhor, e a gente sentou, conheceu, e ele mesmo aquele dia me apresentou o diretor, e depois de alguns meses a gente fez negócio. Ou seja, foi uma objeção que eu tive, só que eu tive que agir como? De outra forma, eu tive que ir lá presencialmente no cliente, né, para poder contornar. Existem vários tipos de objeções, né, que a gente tem dentro do processo como um todo. Então, quando a gente tem objeção, até assim, por exemplo, o cliente fala assim, atende, às vezes não quer transferir, e tem outra forma de você chegar até ele. Se for no mercado B2B, eu falo que 99% das pessoas elas estão na rede social que a gente chama do LinkedIn. Então você consegue achar a pessoa lá, o diretor do cliente que você vai. E você achando ele, né, você vai conseguir falar com ele, às vezes, de uma outra forma, tá? Então, eu tenho que criar, quando a gente fala desse tipo de objeção que eu coloquei para vocês, o que a gente tem que fazer? A chave para lidar com objeções no mercado B2B, tá? Número 1, aí se vocês quiserem anotar, eu vou falando aqui, tá? É criar urgência ao mostrar um benefício imediato. Então, você precisa criar uma urgência no produto que você vende. Tá? Então, esse é um tópico 1. Tópico 2 é você fazer perguntas estratégicas para vocês entender a dor do cliente. A gente vai falar amanhã como criar essas perguntas. Então, todo produto ou serviço, ele responde a alguma pergunta. Ele está sempre respondendo uma pergunta. Como eu crio essas perguntas? É isso que eu vou ensinar vocês amanhã. Tá? Evitar deixar o lead que você está falando, a pessoa que está falando, deixar ela ficar no controle. Então, assim, é importante você deixar que só ela fique no controle. E sempre, quando você finaliza uma ligação, quando você finaliza uma reunião, você tentar agendar uma outra reunião. Você nunca sai de uma reunião sem um processo futuro, sem uma agenda futura, tá? E já no mercado B2C, você precisa gerar curiosidade. Então, você precisa gerar alguma pergunta-chave para que você gere curiosidade para a pessoa ficar com você na ligação.
Tinha um vídeo antes no YouTube, se não me engano, da Nath, que falava sobre finanças, e os 4 segundos que ela falava, prendia atenção para você assistir o vídeo até o final. Então é isso que você precisa fazer. Como que eu vendo, eu crio alguma pergunta-chave para que eu aprenda a contornar a objeção. Então, fazer perguntas abertas também é importante, tá? E ser flexível ao mostrar alternativas. Então, é importante, né, que vocês tenham isso em mente, que a objeção a gente vai ter o tempo inteiro em venda. A gente vai ter objeção na prospecção, a gente vai ter objeção na agenda com o cliente, a gente vai ter objeção lá no dia. E contornar a objeção é a grande chave para o vendedor de alta performance. Então, é importante vocês saberem contornar as objeções, tá? E aí, eu trago para vocês dicas poderosas de prospecção. Se você seguir isso, não tem como não dar errado, tá? Quais são elas, Maico? No mínimo 4 horas de prospecção por dia. No mínimo. Então eu tenho que pegar todos os dias, pegar 4 horas do dia e prospectar cliente, tá? Ah, Maico, mas eu não consigo porque eu fico em agenda às vezes a semana inteira. Então você tira um dia e tenta prospectar o máximo que você puder, tá? E outra, prospecção não precisa só fazer de dia. Eu posso mandar um e-mail pro cliente de noite. Ah, Maico, mas é chato? Não, ele vai ver no outro dia. Eu posso mandar um LinkedIn para ele de noite, ele vai ver no outro dia. Então, eu tenho que ter em mente que eu preciso prospectar no mínimo 4 horas por dia, tá? Prospectar é você buscar, seja ligando, seja mandando e-mail, tá? Não esperar só o lead vir quente para você. Seja consistente. Eu sempre falo que a habilidade principal do vendedor é ser persistente e consistente. Consistente é que ele vai fazendo sempre e nunca vai desistindo, tá? E juntamente com persistente. Então, quando você é consistente e persistente, você vai ter resultado. Teve cliente, como eu trabalho com venda de ciclo longo, teve cliente que eu demorei, tá? Eu demorei, às vezes, 1 ano para vender para ele. Só que diferente quando eu trabalhava numa loja, lá no Brás, em São Paulo, acabei não comentando nisso, mas quando a gente faz, lá no início, né? Eu fui vendedor de uma loja, era diferente, o cliente vinha até mim. Só que eu poderia ser um tirador de pedido ou eu poderia ser um vendedor de alta performance e vender mais para ele. Eu sempre vendia mais. Não é à toa que na época, né, nos 6 primeiros meses, eu vendi mais do que as pessoas no ano inteiro. Vendedores tinham 10, 15 anos, porque eu era consistente, eu era persistente e eu não era só um tirador de pedido, tá? Existem, inclusive, automações dentro do LinkedIn, né? Existem ferramentas, por exemplo, o Alex, LinkedIn Helper, que você automatiza a prospecção enquanto você está trabalhando, ele está prospectando para você. Então hoje existem inteligências artificiais para o mercado B2B que você pode utilizar, que ele vai trabalhando para você de forma automática. Você visitando o cliente e ele captando novos clientes, tá? Prospecção ativa, né? Então não é só depender do lead. Ah, não veio o lead do marketing, não bati a meta porque não veio o lead do marketing. Meu amigo, se você ficar esperando o lead, você vai morrer na praia, tá? Gestão dos números. Ah, Marco, mas eu não sou gerente. O vendedor tem que ter gestão dos números. Se você não gerencia os seus dados, o que não se mede, não se gere. A sua casa é uma bagunça, o que você ganha, você gasta mais, você não gere. Ah, eu ganho tanto, no limite máximo eu vou gastar isso. Na área profissional é diferente. Quanto mais você trabalha, você precisa gerenciar seus dados. Então, Marco, mas eu não tenho, eu sou uma empresa pequenininha, um profissional liberal, coloca numa planilha, mas você precisa gerenciar os seus números. Se você não gerenciar os seus números, você vai quebrar, tá? Meta diária, crie meta diária, trabalhe com meta diária, foque. Eu falo que domingo à noite eu estou planejando minha semana, enquanto tem pessoa que está na vida fazendo o que ela quer lá. Eu estou trabalhando, eu tenho um propósito de vida. Então eu sempre falo, se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você, tá? Script, igual eu falei, você precisa ter um script, um roteiro, não que você vai ler, mas você precisa ter esse script. Crie mensagens irresistíveis para você mandar para o seu cliente. Promoção, a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, né? Para quem vende para pessoa física, como criar promoção, como criar preço, como atrair cliente, é importante. Ser persistente, que a gente falou lá no início, e ter case de sucesso. Então você precisa ter prova social. Você precisa ter alguém falando do seu serviço, do seu produto, que fez com você um procedimento, que fez um processo. Você precisa ter escrito, ou um vídeo, se a pessoa liberar. Né? Então você precisa ter case de sucesso. Toda empresa que você vê
ou profissional liberal, ou você que é pequeno, tem que ter case de sucesso. Então, eu vou abrir agora para vocês, para dúvidas e perguntas. Se houver, é claro. Nós temos aí mais de 45 pessoas na sala. Agora vocês estão liberados para abrir microfone, para falar no chat. Vamos lá. Tá, Jonathan Cota. Maico, fale um pouco sobre prospecção de forma assertiva. Primeiro, se você não tem... Primeira coisa para você prospectar de forma assertiva, eu falo, você não é especialista em Instagram. Eu falo que você tem que contratar uma pessoa que ela vai saber utilizar o Instagram de forma assertiva e definir o seu público-alvo. Então, se você usa o Instagram, se você faz de forma... busca de captação de cliente, para o mercado B2B é mais institucional. Agora, para o mercado B2C, você precisa definir primeiro o seu público. Então, quem é o público que vai ver meu post? E aí sim, criar campanhas, promoções, precificação assertiva, tá? O Wendel Moreira, eu acredito na prospecção, mas justamente, como ele falou, manter a constância. Isso aí. E eu sempre falo, tem uma regra, que é a regra dos 90 dias. Principalmente para o mercado B2B. O que você faz hoje, você vai colher daqui 90 dias. Então, o que você prospecta hoje, você vai colher daqui 90 dias. No livro Prospecção Fanática, ele fala isso, a regra dos 30 dias, dos 90 dias. Então, se você não fizer um bom trabalho de captação de cliente hoje, você vai colher o resultado daqui 90 dias. Ah, minhas vendas estão baixas. Você vai ver 90 dias você deixou de prospectar. Por que tem muita empresa que às vezes em fevereiro ou março as vendas caem? Porque em dezembro os vendedores começam a dar desculpa. Ah, é final de ano, é ano novo, é Natal, não consigo encontrar pessoa. Né? E isso não existe em vendedor de alta performance. Tá? O vendedor de alta performance, ele tem que estar buscando o tempo inteiro. Tá bom? Quem mais tem dúvida, a hora é agora. Ou todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada. Vamos lá, pessoal. Ninguém tem pergunta? O Ult bateu palminha. Ué, então, todo mundo entendeu tudo, né? Marilene Almeida levantou a mão. Pode falar, Marilene. Pode abrir o microfone e falar. A Adélia também. Pode falar. A Adélia, pode falar. Vocês estão levantando a mão, pessoal? Pode abrir o microfone e falar, tá? O microfone de vocês está fechado. Oi. Alô? Oi, tô te ouvindo agora. Dorislan. Dorislan. Isso. O que eu queria entender, assim, evitar deixar que o cliente fique no controle. Quando você falou, você pode me falar uma pausa sobre isso? Então, quando você fala o cliente fica no controle, é que você deixa ele conduzir a reunião. Você vende o quê? Só para eu entender e ser mais específico para responder para você. Laticínios, iogurtes, mussarelas. Laticínios. Você vende quase como se fosse uma commodity, certo? Qual que é o seu público que você vende hoje? Supermercado, panificador, açougue. Então, quando você trata com um cliente do tipo que você está vendendo, ou seja, sua venda é B2B, né? Primeiro, quando você deixa o cliente no controle, é quando você precisa conhecer mais a demanda dele. Então, você precisa conhecer a rotina dele. Então, logicamente que a sua venda, ela pode ser, número 1, sazonal, pode ter época que tem mais pedidos e menos pedidos, tá? Pode ter época que aumente a demanda e você ficar antenado ao mercado, você que vai conduzir, não o cliente. Então, quanto mais você conhece do tema, Dorislan, você consegue estar à frente do cliente. Então, quando você lida de forma que você tem conhecimento não só técnico, mas do processo do cliente, você consegue sim dominar as reuniões, né? Fazer perguntas assertivas. Então, por isso que eu falo, o conhecimento ele é fundamental no processo de você vender. Logicamente, você deve estar lidando com compradores de supermercados. Então você tem o seu produto, ele é famoso, se você quiser falar, ele é conhecido, não? Tá no mudo de novo, tá no mudo.
Sim, é Canto de Minas. Nossa, pode até trazer um kit pra gente. Maravilhoso pão de queijo. Então, assim, você já tem uma marca consolidada, você já tem um produto que é um produto de mercado. Você vê, eu conheço o seu produto, né? Você falou, eu conheço o seu produto. Então, assim, vocês, né, que estão aí de forma... vocês estão aí de forma... No seu caso, você lida com commodity, é um processo que você tem que estar perto do seu comprador, você tem que fazer um relacionamento com ele. O relacionamento é fundamental, porque o cliente, eu sempre falo, eu não falei aqui hoje, porque não era o tema, o cliente ele compra de você, depois ele compra de outro. Depois ele compra, desculpa, ele compra você primeiro, depois ele compra o seu produto. Então, quanto mais você conhecer, quanto mais você passar no seu cliente e mostrar que você não quer só vender, que você quer se relacionar com ele, isso é importante. Então, você precisa ter um momento de relacionamento com o seu cliente, mostrando que você tem conhecimento. Aí sim, né, ele vai ter esse processo com você. Sanada a dúvida? Eu sempre falo, pessoal, que principalmente para venda, qualquer tipo de venda, tá? A vestimenta, ela é fundamental, tá? A vestimenta, ela é fundamental. Em qualquer negócio, em qualquer área, a vestimenta é fundamental. Então, quando a gente fala de vendas, você vai na Boticário. Como é que a vendedora da Boticário tá? Tá maquiada, ela tá bem vestida, perfumada. Tá cheirosa. Cheirosa às vezes. Quando você vai numa loja de surf, como é que o cara tá? Ele tá geralmente bermuda, camiseta regata, é o estilo. Você conecta com o seu cliente. Então a vestimenta, a postura é fundamental em qualquer segmento ou negócio, seja ele B2C ou B2B, tá? E o relacionamento para venda B2B, ela é fundamental, tá? Marilene, eu acho, agora, tá na fila aqui. Marilene? Tá no mudo seu microfone. Marilene. Wagner, você quer falar alguma coisa? Que o seu microfone tá tendo ruído aqui, ó. Você tá no carro, né? Isso. Israel, boa noite, tudo bem? Boa noite, Wagner, tudo bem? Tudo jóia, nós já se conhecemos. Eu sou o rapaz das bolsas. Sim, conheço. Um herói. Graças a Deus. Meu querido, o que eu tenho dúvida aí, eu trabalhava, vou retornar aqui mais um mês, mais ou menos, aqui uns 15 dias, eu devo estar retornando numa nova empresa de venda de peças de carro, de dia, e à noite eu vendo bolsas nos bares em Goiânia. Uhum. E eu tenho o Instagram da empresa. A gente já chegou até 6 mil seguidores. E de uma hora para outra começa a cair. Mesmo a gente fazendo a divulgação, promoção, mostrando novos produtos. E eu sei que a concorrência no Mercado Livre e nos outros, né, é muito grande, comparado à nossa empresa, que é muito pequena. Uhum. O que você poderia me sugerir para eu poder tentar alavancar mais a empresa no mercado das bolsas, aí das peças, e depois a gente fala sobre isso. Tá. O seu Instagram, quem cuida dele? Minha esposa. Tá. Aí eu já vou te dar uma sugestão. Se ela não é especialista, ela precisa se especializar. Porque o Instagram não é fácil. Hoje o algoritmo do Instagram, para entregar para o cliente, ele está muito caro. Então, se você não tiver um especialista que saiba fazer os posts, que saiba conectar, porque muito mais de pagar tráfego pago é a imagem, a fala é o que conecta com o seu público. Então, se você não conecta com o seu público, provavelmente, né, você não vai gerar engajamento e, logicamente, você não vai ter seguidor. Então, quanto mais você consegue ter um especialista cuidando do seu Instagram, porque hoje é normal, todo mundo acha que cria um Instagram, vai lá e é fácil. Eu sempre oriento os meus mentorados no seguinte, Wagner, é mais barato você contratar um profissional do que você fazer mal feito. Não estou falando que você está fazendo mal feito, mas você não é especialista, é especialista em vendas. Você é uma pessoa que é especialista em vendas. E tem que se especializar mais em vendas do que, né, fazer o tráfego pago. Então o tráfego pago é muito complicado e se exige um especialista. É igual eu te falei, o pato, ele nada, ele voa, ele anda. É melhor escolher um foco e fazer. Eu quero fazer só isso. Opa. Eu só desliguei o microfone, Guilherme, que deu um ruidão aqui. Mas se você quiser falar,
Sanada a sua dúvida, Wagner? Sim, sim. Não, mas eu só quis assim, né? Eu sei que a gente tem que contratar uma pessoa. Só que, mas mesmo caindo, a quantidade que cai, aí eu, como você sabe, eu saio na noite, ganho, aí eu conquistei lá 20, 30 pessoas. Do nada começa a cair de novo. Mesmo a gente tem um Instagram bem firme, as pessoas estão sempre curtindo, comentando, mas cai muito. Isso é por causa da procura de outros produtos ou a pessoa sai e desiste disso mesmo? Por que acontece muito isso? Então, aí eu não vou conseguir responder essa pergunta para você agora, porque a gente tem que fazer uma investigação, aí teria que fazer uma investigação dos seus seguidores que saíram, entendeu? Teria que fazer até uma pesquisa e entender. Você pegar, sei lá, dos 20 que saíram, 10 você fazer uma pesquisa, uma pergunta mesmo. Ó, você me seguia, por que você deixou de seguir? Né? As pessoas têm medo de fazer pesquisa, têm medo de perguntar, têm medo de falar. Né? Então é importante tentar investigar. É igual eu te falei, quando você tem um especialista, é normal você ganhar seguidor e perder. Às vezes você vai ter o famoso haters, que é os caras que você postou uma coisa, a pessoa não vai gostar. Por exemplo, se eu postar uma frase lá no meu Instagram, algo do Pablo Marçal, vai ter pessoa que vai gostar, vai ter pessoa que vai odiar. Aí vai ter pessoa que vai me seguir, vai ter pessoa que vai parar de seguir. Aí eu tenho que ver qual foi o benéfico, se ganhei mais seguidores, se perdi. Né? Então tudo isso é importante. Aí o Paulo até colocou aí, ó, Instagram de venda sem tráfego pago é muito difícil captar e realizar vendas. É isso aí. O Paulo, até fazendo o tráfego pago já está difícil hoje, tá? Mas tem que fazer, eu sempre falo que tem que fazer. Você tem que gerar engajamento, né? Você tem que fazer post diário, feed, stories, isso é importante fazer a manutenção no Instagram, tá? Sim, muito obrigado e boa noite para você. Boa noite, obrigado, Wagner. Tô acompanhando. Parabéns, viu? Obrigado. Quem mais aí perguntou? Denise? Oi, boa noite. Boa noite, Denise, tudo bem? Tudo jóia. Michael, sobre o produto de alto padrão, denominado produto de luxo, né, que a gente aplica aí a classe B+, e A, essas técnicas de prospecção também se aplicam, uma vez que esse público ele se diz exigente e talvez não goste de ser tão incomodado? Se aplica, mas de uma outra forma. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o produto, e aí eu vou... É um link, tá? O produto está linkado à prospecção e, logicamente, ao fechamento. Por isso que eu falo que é um método 3Ps, tá? Que é você prospectar, você saber apresentar o produto, você saber apresentar uma proposta ou um preço. Então, se aplica, mas aí existem algumas adaptações que tem que ser feita no processo da captação, tá? O cara de luxo, ele não vai comprar por necessidade, ele vai comprar por desejo. E aí eu tenho que criar esse desejo nele, de uma forma mais sucinta, logicamente, tá? Ninguém gosta de receber ligação. Vocês recebem ligação, vocês gostam de ficar no telefone? Ninguém gosta, né? Aí a forma de você ligar, de você começar uma ligação que é diferente de outra, tá? Olha, e aí se a gente cria, né? Por isso que eu falo, dentro da minha mentoria, a gente tem uma atividade que a gente vai criar as perguntas irresistíveis para a gente poder abordar o cliente. Como que eu abordo? Como é que eu faço com o cliente? Tá? Por isso que é importante. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem mais que está de mãozinha levantada? Não, era só a Denise. Aí teve outra pergunta aqui, que é como... Michael, nos fala como identificar a dor do cliente e transformar em vendas. Nós vamos falar isso amanhã, Adélia. Dá para esperar? Mas, resumidamente, é fazendo perguntas, tá? Por isso que eu te falei. O que você vende, Adélia? Só para eu saber. Oi, boa noite, Michael. Boa noite, Adélia. Tudo e você? Eu trabalho numa empresa de raio-x de inspeção corporal e também trabalho com locação de equipamentos que são monitores para a área médica, né? E os raios-x de inspeção corporal eu trabalho tanto com venda, também com licitação. E a empresa é uma empresa de Belo Horizonte, é uma empresa brasileira, e eu tenho aí muitos embates com os chineses, né, que tem... Então, assim, várias coisas que de repente me impede aí de alavancar nas vendas, né? Então, eu espero que por aqui eu consiga melhorar um pouquinho aí as minhas prospecções e fechar alguma coisa. Perfeito, Adélia. Existe o seguinte, tá?
Quando você lida com concorrência, já vou responder outra pergunta ali, como lidar com concorrentes leais que estão iniciando, né? Ou a pergunta dele é um pouco parecida, mas assim, quando a gente fala de concorrente desleal, é muito complexo, né? Primeiro, você tem que se posicionar como que você é especialista. E outra, você tem que colocar os seus diferenciais. Por isso que tem um exercício que a gente faz dentro do produto, mostrando o que ele resolve, qual que é o seu diferencial, e qual que é o seu diferencial, o seu concorrente. A gente faz tipo uma análise SWOT mesmo, sabe? Quais são as suas forças, quais são as suas oportunidades, suas fraquezas, suas ameaças e do concorrente. E você tem que mostrar só o seu lado positivo, sempre, né? Então assim, será que um cara lá da China vai dar o mesmo suporte que você vai dar para o seu cliente? Já é um ponto. E às vezes existe um estudo, eu vou trazer para vocês depois, que 83% dos clientes não compram preço. Eles compram qualidade. E isso tanto no mercado B2B e no mercado B2C. E se você não mostra a sua qualidade em relação ao mercado, já é de forma diferente. Então assim, vocês precisam mostrar a qualidade, o diferencial do seu produto. Então a gente pega, quem vende, por exemplo, software, ele elenca tudo que ele vende, todas as características, tudo que ele resolve, quais são os diferenciais. E não é só um, você pega um negócio, tem 10 diferenciais, tem 10 benefícios que ele resolve. E se você não souber isso, por isso que eu falei, o vendedor não pode ser um tirador de pedido, tem que ser um vendedor consultivo. Se você não souber isso, você não vai conseguir abordar o cliente, não mostrando o produto, mas fazendo pergunta certa para ele te responder a dor. Quando você faz pergunta certa, ele vai falar a dor que ele tem. Tá? Isso no mercado, praticamente no mercado B2B. Quem vende no mercado B2C, existem técnicas, né, de vendas que você vai ter venda ali, você vai despertar o desejo, despertar o interesse do cliente, o seu diferencial em relação ao mercado, case, né, storytelling, case de sucesso, tudo isso você consegue dentro do processo de venda também. Mais dúvida? Beleza? Não, vou deixar para amanhã. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Por hoje, espero vocês amanhã. Eu sempre falo, você é o único protagonista da sua vida. Não dá para culpar a mãe, não dá para culpar marido, não dá para culpar pai, não dá para culpar filho, não dá para culpar governo. Eu não posso colocar culpa em ninguém. Eu sempre falo, eu não tenho dó de ninguém. Lógico que existem exceções, tá, pessoal? Não sou uma pessoa ruim. Mas tem pessoas que falam assim, eu não quero estudar não quero fazer nada não. Tá, o que você quer ser daqui tantos anos? Eu quero ser tal pessoa. Não vai ser, né? Não vai ser porque quando você não investe, né, no seu negócio, você... tá, tem mais dúvidas aqui. Acabou de chegar aqui pra mim. Deixa eu ver qual que é a outra dúvida. Como lidar com concorrente desleal? Já respondi essa já, né? Acabei de responder. Tá? E mostrando os seus diferenciais. Se você não mostrar o seu diferencial, não se colocar como autoridade no negócio, você tem que colocar os seus... Você tem que sempre colocar, igual eu falei, 83% dos clientes, eles não fecham por preço, eles fecham por qualidade. E aí você precisa demonstrar o seu diferencial. Existe o outro aqui, o pessoal falou assim, não uso muito o LinkedIn. Como iniciar a prospecção? Primeiro você tem que criar uma conta no LinkedIn e você se especializar. Né? Dentro da minha mentoria, eu te mostro como você utilizar ferramentas aí de inteligência de automação para você fazer a prospecção ativa dentro do cliente. Tá? Então, você é o único protagonista da sua história. Se eu ficasse lá 25 anos atrás lamentando, eu poderia não ser ninguém hoje. Não que eu seja melhor que ninguém, longe disso. Então, assim, nós somos o protagonista da nossa história. Se você não faz hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai estar a mesma pessoa que hoje. Eu falo isso não só na vida profissional, e aqui na vida como um todo. Queria agradecer a todos vocês e pedir para vocês... Opa, tem uma dúvida aí? Tá, é só agradecendo. Eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, tá? Amanhã estarem pontualmente, tá? Ser grato a vocês por esse período, a gente ficou aí 1 hora e 4 minutos juntos. Se você quiser indicar para outras pessoas virem também amanhã, outros vendedores que vocês conhecem, tá? Obrigado, gratidão e uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Até amanhã. Até. Boa noite, até amanhã.
Obrigada. Eu que agradeço.